Billy Pilgrim não consegue dormir porque sabe que alienígenas vão chegar para abduzi-lo em 1 hora. Ele sabe que os alienígenas estão vindo porque ficou descolado no tempo, o que o faz vivenciar eventos fora de ordem cronológica. Ao longo de Matadouro de 5 de Kurt Vonnegut, ele salta de uma viagem de infância ao Grand Canyon para sua vida de optometrista de meia-idade, seu cativeiro em um zoológico intergaláctico, as humilhações que sofreu como prisioneiro de guerra e muito mais. O título Matadouro de 5 e grande parte do material de origem vieram das experiências de Vonnegut na Segunda Guerra. Como prisioneiro de guerra, ele viveu em um antigo matadouro em Dresden, onde se refugiou em uma câmara frigorífica subterrânea enquanto as forças aliadas bombardeavam a cidade. Quando ele e os outros prisioneiros finalmente emergiram, encontraram Dresden completamente destruída. Depois da guerra, Vonnegut tentou entender o comportamento humano estudando um aspecto incomum da antropologia, os formatos das histórias, que ele insistia serem tão interessantes quanto os formatos de potes ou pontas de lanças. Para encontrar o formato, ele traçava em um gráfico a sorte do personagem principal do começo ao fim da história. As curvas malucas que ele produzia revelavam tipos comuns de contos de fadas e mitos que ecoam em muitas culturas. Mas esse formato pode ser o mais interessante de todos. Em uma história assim, é impossível distinguir a boa sorte da má. Vonnegut achava que esse tipo de história era o mais fiel à vida real, na qual somos vítimas de uma série de acidentes incapazes de prever como os acontecimentos nos afetarão a longo prazo. Ele via os arcos organizados e satisfatórios de muitas histórias como incompatíveis com essa realidade e passou a explorar a ambiguidade entre boa e má sorte em sua própria obra. Ao abandonar as sortes claras, Vonnegut também deixou de lado a cronologia linear. Em vez de seguir ordenadamente do começo ao fim em suas histórias, todos os momentos, passados, presentes e futuros, sempre existiram. Sempre existirão. Os Tralfamadorianos, os alienígenas que aparecem em muitos de seus livros, veem todos os momentos de uma só vez. Eles conseguem ver onde cada estrela esteve e para onde está indo, de modo que os céus ficam repletos de espaguetes luminosos e rarefeitos. Mas, embora possam ver todo o tempo, eles não tentam mudar os acontecimentos. Enquanto os Tralfamadorianos talvez estejam em paz com a falta de controle, os personagens humanos de Vonnegut ainda estão se acostumando com isso. Em As Sereias de Titã, quando buscam o sentido da vida na vastidão do universo, não encontram nada além de heroísmo vazio, comédia rasa e morte sem propósito. Então, de seu ponto de vista dentro de um infundíbulo cronossinclástico, um homem e seu cachorro veem futuros devastadores para seus equivalentes na Terra, mas não conseguem mudar o curso dos acontecimentos. Embora não encontrem respostas fáceis, acabam concluindo que o propósito da vida é amar quem estiver por perto para ser amado. Em Cama de Gato, os personagens de Vonnegut recorrem a uma fonte diferente de sentido, o bokononismo, uma religião baseada em mentiras inofensivas que todos os seus adeptos reconhecem como mentiras. Embora tenham consciência das mentiras do bokononismo, eles seguem seus princípios mesmo assim e, ao fazê-lo, desenvolvem uma esperança genuína. Eles se unem em grupos chamados Caraces, compostos por pessoas que encontramos por acaso, mas escolhemos manter por perto, ligadas cosmicamente por um propósito comum. Esses grupos não devem ser confundidos com Granfauluns, agrupamentos de pessoas que atribuem importância a associações na verdade sem sentido, como o lugar onde você cresceu, partidos políticos e até nações inteiras. Apesar de sua visão sombria da condição humana, Vonnegut acreditava que estamos aqui para ajudar uns aos outros a passar por esta coisa, seja lá o que for. Podemos ficar exaustos e desmoralizados, mas Vonnegut intercalava suas análises sombrias com algumas boas doses de esperança. Seu alter ego fictício, Kilgore Trout, trouxe esta parábola. 2 micro-organismos de levedura estavam discutindo os possíveis propósitos da vida enquanto comiam açúcar e sufocavam em seus próprios excrementos. Por causa de sua inteligência limitada, nunca chegaram perto de imaginar que estavam fazendo champanhe. Apesar de insistir que estamos todos aqui apenas para passar o tempo e de suas profundas preocupações com os rumos da existência humana, Vonnegut também defendia a possibilidade, ainda que remota, de que possamos criar algo bom. E se isso não for algo bom, o que seria? Se você gosta de aprender sobre história
Inscreva-se neste canal, porque as lições de ontem podem nos ajudar a enfrentar os desafios de hoje.